Olá, pessoal. Estamos mais uma vez no ar, aqui representando o ITC, Instituto Teológico Cristocêntrico, e é um prazer, sempre um prazer, estar com vocês, né, produzindo material. E hoje nós vamos falar das cartas de Paulo, do projeto do ITC, para que haja uma compreensão mais próxima possível da verdade. Amém? Então, precisamos entender, na realidade, o propósito de uma carta. O que é uma carta? Uma carta é uma mensagem a uma pessoa ou uma organização para comunicar alguma coisa, para comunicar algo. É, Ou seja, a carta ela tem o objetivo de tratar alguns assuntos, fazer alguns comunicados. Então, uma carta, ela tem um propósito. Amém? Na época de Paulo, como não tinha outro meio de comunicação, a carta era muito comum. O envio, né, de cartas era a única forma de se comunicar com pessoas que estavam distantes. Naquele tempo, era muito comum. E as cartas, ela consiste em um autor, que é o remetente, o conteúdo, que são os assuntos tratados ou a mensagem que precisa ser dada, e o destino, que é a pessoa ou a organização que vai receber este comunicado ou este assunto. Então, o conteúdo das cartas de Paulo, ela motivou o surgimento de muitas doutrinas dentro do Evangelho, através das igrejas criadas, que surgiram ao longo do tempo. Paulo foi o incentivador, né, através dos seus manuscritos, de inúmeras doutrinas hoje existentes. E nós vamos tratar desse assunto aqui. Não que seja errado, pelo contrário, a Bíblia é a doutrinadora, a Bíblia é a palavra da verdade. Porém, ela precisa ser compreendida com clareza. Porque se você não entender o que está escrito, como você vai segui-la? Porque você só pode seguir uma orientação quando você entende essa orientação. E o motivo de hoje, no nosso tempo, ter tantas doutrinas absurdas é a falta de conhecimento. As pessoas leem, não compreendem, e o que ela pensa, ela segue. E ainda induz as pessoas a seguir. E muitas das vezes está até equivocado. E acaba surgindo doutrinas que não têm significado e não leva ninguém a lugar nenhum. Amém? Então, mais uma vez falando, né, o conteúdo das cartas de Paulo motivou o surgimento de inúmeras doutrinas existentes hoje dentro do Evangelho. Então, se não tivermos a compreensão plena do significado de cada assunto, nós não vamos ter como seguir corretamente. Porque se você não entendeu, você vai seguir errado. Você precisa ter uma compreensão plena do assunto para que você venha colocar em prática, para que você venha fazer com que as pessoas que te ouvem também tenham um segmento perfeito, um segmento, um raciocínio, uma conduta bem próxima da verdade. Então é aí que entra o ITC. E voltando aqui um pouco ao assunto para terminar aqui a fala anterior, a má compreensão das escrituras, a má compreensão
né, que o nosso assunto aqui é as cartas de Paulo, acaba atrapalhando o evangelho, porque a pessoa não compreende, segue aquilo que ele entendeu errado, e segue, induz outras a seguir e atrapalha o evangelho. Por isso, há muitos escândalos no nosso tempo. Por isso, há muitas pessoas fazendo coisas absurdas em nome de Deus. Sabe por quê? Porque ele não tem um conhecimento pleno das Santas Escrituras. E aí que entra o ITC, né? Nós aqui temos essa preocupação. Por isso, Instituto Teológico Cristocêntrico, onde nós buscamos, primeiramente, o Espírito Santo, a sabedoria dada por ele, o entendimento dado por ele, para entender o que ele passou para Paulo. Porque somente através do mesmo Espírito podemos ter a compreensão da mesma coisa. Então, o Espírito que estava em Paulo está em nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que induziu Paulo, que convenceu Paulo, que dotou ele de toda a sabedoria, ânimo, e incentivou a fazer tudo o que ele fez, é o mesmo Espírito que nos é oferecido também. Então você vai buscar primeiramente o Espírito Santo de Deus, porque aquele Espírito que induziu Paulo a escrever o que ele escreveu, é esse Espírito que vai fazer você entender o que Paulo escreveu, porque é o mesmo Espírito. Aí, tendo essa busca, fazendo essa busca, você vai ter compreensão. E aí, se puder aprimorar, melhor ainda, estude. Se dedique ao estudo da teologia, busque aperfeiçoar o dom que há em ti, se encha, se nutre de conhecimento, e aí você vai ter compreensão exata, perfeita daquilo que nos foi deixado para seguir. E aí nós não vamos ter problemas, porque precisamos preparar o evangelho de amanhã. O evangelho de amanhã depende de nós hoje. Então, enquanto nós estamos num tempo de muita falsa profecia, num tempo de muitas revelações mentirosas, o ITC está se preocupando em instruir, incentivar o estudo, a busca do Espírito Santo que conduz todos os que buscam a verdade. E é isso que nós desejamos para você, incentivamos a você. Você buscar o Espírito Santo e se nutrir de toda sabedoria que você puder, para que você venha ter condições de preparar os futuros obreiros que vão depender de nossa sabedoria, do que nós passarmos para eles hoje, amanhã eles executarem. Amém? Então, essa é a preocupação do ITC. Levar você, o estudioso da palavra de Deus, o homem, a mulher, o jovem temente a Deus, que quer fugir desse espírito de engano que rodeia o mundo, desse espírito de mentira que rodeia as igrejas, e se apegue à verdade de Deus através das Escrituras. E por isso você precisa ter um conhecimento pleno. E aí entra o ITC. E nós estamos aqui, vou botar um link para vocês. Ou você pode entrar, melhor dizendo, que eu acho que eu não vou... Fiz alguma coisa aqui que o link não tá aparecendo. Mas você pode entrar no nosso site ou a minha página, meu canal no YouTube, Reverendo Sérgio Oliveira, ou entrar no site www.convençãocieb.com.br. E aí você vai ter ali o acesso ao ITC, ou eu depois, né, logo mais, eu faço um outro vídeo só falando, né, sobre o ITC e dando todas as
referências, caminhos para você chegar até o ITC. E para finalizar esse bate-papo, eu quero só dar algumas referências aqui, onde eu testifico para você a natureza de doutrinas variadas dentro das igrejas e às vezes com o mesmo não com o mesmo entendimento, pelo contrário, entendimento diversos com a mesma parte das cartas. Um exemplo, Paulo escreve aos Coríntios. A carta aos Coríntios, então, é uma fonte de doutrina. Mas, se não tiver uma compreensão plena, vai acabar fazendo o que não deve e induzir pessoas ao erro. Então, a carta aos Coríntios é o exemplo que eu vou te dar aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Paulo diz que a mulher se cale. Você já viu quantas doutrinas tem com respeito a isso? Quanto tempo a mulher deixou de pregar, fazer a obra de Deus por estar escrito dessa forma? Então, na realidade, o ITC ele vai trazer para você o que Paulo realmente estava dizendo sobre isso. Paulo não proibiu mulher nenhuma de fazer a obra de Deus, pelo contrário. Paulo levantou líderes, mulheres no seu tempo. Paulo deu congregações a mulheres, para mulheres dirigir. E como ele fala, a mulher se cala na igreja. Então, a carta aos Coríntios tinha um assunto destinado a essa parte. É onde o ITC vai te explicar por que Paulo falou isso. O véu, também, na mesma carta, Paulo fala sobre o véu. Você já viu quantas igrejas usam o véu em sentidos diferentes um do outro? Porque cada um entendeu de um jeito. Ele entendeu daquele jeito, ele bota. O outro entendeu, bota a doutrina. Para umas denominações, o véu significa uma coisa. Para outras denominações, o véu significa outra coisa. Mas Paulo não deu essa diversidade. Isso aí foi um assunto que Paulo precisava resolver e usou o véu para resolver o problema. E o ITC vai te explicar isso. A carta aos Coríntios. Amém? A outra questão, a ceia. Paulo usa, né, de toda a sua sabedoria para consertar um problema, que estava ali dentro da igreja. E ele usou todas aquelas referências ali. Outro assunto que precisa também de um conhecimento pleno, que a ceia é o corpo de Cristo. Amém? Então foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado. Precisando de qualquer material do ITC, é só entrar em contato conosco, mandar um recado aí até pelo canal aqui mesmo, entre no nosso WhatsApp, nos acione, e-mail e telefone direto, a gente atende também. E qualquer dúvida, estamos aqui. Adquira o material do ITC e tenho certeza que você vai gostar. É um material exclusivo para conhecedor, pesquisador, professor de escola dominical e os amantes da teologia. Muito obrigado, aguardo o contato de vocês. Fiquem com a paz de Cristo ao vosso coração.